Bem, noticiazinha breve, vamos embora. Eu prometi, sou Gabriel Amaral, hoje não tem, nesse vídeo aqui não tem vinheta, não tem nada, porque eu tô gravando isso aqui bem antes de começar uma live na Twitch. Então, se você tá me assistindo aqui, são menos de 5h30 da tarde, eu e o Fio estamos ao vivo lá na Twitch. Vamos debater esse assunto aqui, dentre outros também. Beleza? Se inscreve aqui embaixo. O link pra você ir pra um XBet, fazer o seu download, não, o XBet tem aplicativo lá por dentro também, por sinal baixa o aplicativo do XBet. Mas ir lá fazer sua aposta, tá aqui na descrição. Vai lá, clica e faz o seu depósito. Aproveita. Eu prometi que não ia falar mais sobre salários aqui, né? E sigo com esse mesmo pensamento, a não ser... O que era não falar sobre salários? O Fluminense já tá há um bom tempo pagando em dia, né? Pagando sempre no dia certinho e tal. Não tinha qualquer... Não vai ser no dia certinho, ou pelo menos com... Na verdade, no dia mesmo certinho, não era nunca, né? Mas sempre com um dia de atraso, 2 dias de atraso, ou seja, dá pra gente dizer que o Fluminense tem pago os salários em dia. Só que, e aí eu falei, cara, não vou mais falar aqui notícia sobre o Fluminense pagou o salário em dia, porque né, você não vê ninguém fazendo o tempo todo esse tipo de notícia. Então, outros clubes que pagam e etc. Enfim, mas saiu uma notícia interessante nesta quinta-feira do Caio Blois no Twitter. E eu vou botar aí na tela pra vocês e a gente vai acompanhando pra aí poder ir comentando, porque saiu uma notícia mais importante do que apenas Fluminense pagou salários. Dá pra eu vir aqui e falar bem assim, ó, Fluminense atrasou os salários de novo, hein? Era pra pagar dia 8, pagou dia 9. Enfim, né? Vamos lá, o Fluminense quitou os salários com um dia de atraso, salários de agosto, né? No caso, quem trabalha em agosto recebe em setembro. E está em dia com o elenco e com os funcionários. Primeira pergunta que você vai fazer. Pagou os salários? Não tem nada atrasado não, né? Bem, ao que parece não. Segunda pergunta que você pode fazer. Tá ok, pagou os salários. Mas e os direitos de imagem? O Caio Blois esclarece aqui. Aos que perguntam, os direitos de imagem não foram pagos juntos com o salário, então não pagou o salário 100%. Mas, normalmente, os direitos de imagem demoram um pouco mais a serem pagos mesmo. Só que aí ele traz até uma informação que eu já toquei nesse assunto aqui, mas acho que muita gente não sabe, né? Os direitos de imagem, por lei, qual que é o sentido do direito de imagem? Explicando bem rapidamente isso daqui. Pessoa física, pessoa normal que recebe, trabalha, CLT, carteira assinada, paga um imposto no salário muito mais alto. Aí, dependendo do salário, os jogadores devem ser ali por volta de 27%, depende de uma tabela lá do governo e tal. Mas é mais de 20% do salário. E já os direitos de imagem são pagos à empresa. O jogador abre uma empresa, né, a famosa PJ, né, pessoa jurídica, abre uma empresa de gestão de imagem e etc. E o clube paga a essa empresa, ou seja, não é uma relação de trabalho, é uma relação de prestação de serviços, ou seja, essa empresa presta serviços ao Fluminense com a imagem do jogador, né, emprestando a imagem do jogador. E isso tem uma alíquota de imposto bem menor, não sei se é alíquota o termo, mas bem menor, bem mais baixo. Qual que é o negócio? Pra ter esse imposto bem menor, tanto pro clube quanto pro jogador, você pode até pensar bem assim, então eles vão botar 90% do salário como direito de imagem, né? Não pode. Por lei, só pode corresponder a 40% do salário no máximo. É no máximo 40% do salário. E os jogadores também nem sempre querem botar um valor muito alto, chegar ao teto dos 40%, porque tem um negócio, o que pega mais pro clube não é dever o direito de imagem. O direito de imagem vai pra justiça e tal. O que pega mais pro clube é dever o CLT, é dever a carteira assinada. Então os jogadores às vezes também não botam lá em cima o direito de imagem, porque é mais fácil dele ficar sem receber. Mas enfim, dificilmente chega a tanto aqui, ele até reforça, dificilmente chega a 40%. No Fluminense, menos de 10 atletas recebem direito de imagem. Provavelmente ele fica entre... os atletas que tem copo, por exemplo, você pode ir ali pra Fred, tem, sei lá, camisa de nenê, entendeu? Esses atletas são menos de 10, então, obviamente, é uma parcela pequena, mas tá sem pagar e tem que cobrar. E aí, outro ponto aqui, ó, e esse pra mim foi o ponto mais importante, que foi o que me motivou a gravar esse vídeo aqui. A outra pergunta que você provavelmente vai fazer é: tá, Gabriel, mas você vem batendo na tecla durante um tempão sobre FGTS. Miguel saiu falando que o FGTS não estava pago. O INSS dos jogadores está pago?
segundo o Caio Blois, na verdade, segundo a assessoria do Fluminense pelo Caio Blois, está. Além disso, também dúvida de muitos, os impostos, INSS e FGTS, por exemplo, estão sendo recolhidos normalmente pelo clube. Estão todos em dia, de acordo com a assessoria do Fluminense. 2 pontos. Se colocaram... Vamos lá. Um ponto é a assessoria do Fluminense que está informando isso. O que me faz ter a seguinte análise. A gente tá perguntando isso, eu digo torcida do Fluminense, e com certeza os repórteres, há muito tempo mesmo. Se eles agora confirmaram que tá em dia, é porque agora tá em dia e antes não tava. Me dá essa impressão. Isso não é informação, isso é análise, ok? Quando é informação, reforça que é informação. Isso é análise. E o segundo ponto é, a diretoria do Fluminense, a assessoria do Fluminense tá informando que está em dia. Esse tweet aqui tem que ser guardado, e obviamente o Caio Blois com certeza tem provas de que a assessoria do Fluminense disse isso a ele, né? O jornalista grava as ligações, grava tudo. Ou as mensagens, enfim. Se depois aparecer um problema de que não tá em dia, foi a assessoria do Fluminense que divulgou que estava em dia. Isso tem que ser cobrado sempre. É importantíssimo estar com os impostos em dia. Importantíssimo. Agora, o Fluminense ganhou muito dinheiro nesses 2 meses, 3 meses desse trimestre com premiações. Vamos lembrar, o Fluminense avançou na Copa do Brasil, avançou uma fase, né, nesse último trimestre, já tinha avançado na outra no trimestre anterior, avançou uma fase da Libertadores também, eliminou o Cerro Porteño, mas já tá fora da Libertadores, a classificação na Copa do Brasil tá sob muito risco. E daí pra frente, o último trimestre do Fluminense é só Brasileirão. Não tem mais essas cotas de premiação. Tomara que a estratégia financeira e a estrutura pensada do Fluminense esteja sabendo disso. E contando realmente de pagar os salários até dezembro. E não fazer o que por vários anos foi feito, que chega em outubro e não paga mais salário. Não paga mais salário, aí novembro... No final de novembro adianta uma venda pro ano que vem, adianta o dinheiro, ou pega um empréstimo, ou dá um jeito pra quitar tudo, faltando 3, 4 rodadas pra acabar o Brasileirão. Ou adianta dinheiro da TV, ou no final do ano, chega no final do ano pra pagar, porque lembrando, tem 13º, né? Faltam 5 meses pro Fluminense pagar de salário. Setembro, outubro, novembro, dezembro e o 13º. E aí chega com 2 meses em dia 23 e paga tudo ali quando receber o dinheiro da Globo. Isso é desorganização. Espero que não tenha isso. Vamos ficar atento. Falei que não falaria mais de salário, mas obviamente a informação do FGTS e do INSS é bem relevante pra gente poder falar. Beleza? Porque do lado tem 2 vídeos, mas mais importante, não vem ver aqui, não. Sai. Vai ver esses 2 vídeos, não. Você vai clicar aqui no primeiro comentário pra poder ir lá pra Twitch ver eu e o Fio falando sobre revelações de Xerém. Ó, tá aqui, ó. Ai, deu uma batida no livro. Revelações de Xerém. A gente vai estar falando lá sobre esse livro. Não tanto sobre o livro, na verdade. A gente vai estar montando um ranking lá de revelações de Xerém. Vai pra lá. Vem com a gente, beleza? Valeu.